Direto da redação. O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, passou por uma cirurgia ontem para estancar uma hemorragia na região cerebral, na cabeça. E segundo a equipe médica, em coletiva de imprensa ontem, a cirurgia foi muito bem sucedida e as funções cerebrais do presidente estão intactas. O Lula passa bem. É o que você vai conferir agora na reportagem de Leandro Martins. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se recupera bem da cirurgia para conter uma hemorragia intracraniana, realizada na madrugada desta terça-feira no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. De acordo com o líder da equipe médica que acompanha o presidente, Roberto Calil Filho, pela manhã, Lula já estava acordado e lúcido. Em coletiva na manhã desta terça, o médico falou sobre a cirurgia no cérebro do presidente e comentou sobre a recuperação de Lula. Durante a noite, o presidente foi transferido para o Hospital Sírio-Libanês, aqui nessa unidade. Foi submetido a uma cirurgia para drenagem do hematoma do sangramento do cérebro. O presidente evoluiu bem, já chegou da cirurgia praticamente acordado, foi estubado, encontra-se agora estável, conversando normalmente, se alimentando e deverá ficar em observação aí nos próximos dias. A expectativa da equipe médica que acompanha o presidente é de que ele retome as atividades já na semana que vem. Lula vai seguir em observação na unidade de terapia intensiva nas próximas 48 horas. Nessa segunda-feira, o presidente Lula sentiu dores de cabeça e foi atendido na unidade do Sírio-Libanês em Brasília. Depois de exames de tomografia, a equipe médica decidiu transferi-lo para São Paulo, onde foi submetido à cirurgia. Lembrando que no dia 19 de outubro deste ano, o presidente sofreu uma queda em casa, no Palácio da Alvorada. Na ocasião, ele bateu a cabeça e precisou de pontos na região da nuca. O médico neurologista da equipe, Rogério Tuma, comentou sobre a relação entre o acidente doméstico e o hematoma que o presidente desenvolveu no crânio. Ele teve a queda, na queda ele fez uma contusão cerebral e ele fez a coleção dos dois lados. Ele já tinha absorvido o primeiro sangramento e aí acabou tendo um segundo, mas é tudo provavelmente consequente à queda. Segundo a equipe médica, o procedimento feito no crânio do presidente vai ter cicatrização espontânea, sem necessidade de intervenção futura. Da Rádio Nacional em São Paulo, Leandro Martins. Olha, mas a gente precisa entender os detalhes dessa cirurgia de Lula, porque o que tem de especulação e o que tem de ave agourenta querendo, torcendo pela morte do homem, que eu nunca vi isso na minha vida. Tinha um homem na porta do Sírio-Libanês perguntando se Lula já tinha morrido. Foi filmado, esse vídeo viralizou na internet. Nunca vi disso na minha vida. Momento que todo mundo baixa as armas, todo mundo vai torcer pela pronta recuperação e vai para a porta do hospital torcer pela morte de alguém, gente. Isso é uma sandice sem tamanho. Mas nós vamos aqui agora entender como foi os detalhes dessa cirurgia de Lula com o repórter Dimas Soldi, porque ele esteve ontem no hospital, acompanhou a coletiva e ele detalha bem aí nessa reportagem. O estado de saúde do presidente Lula é estável, ele passa bem. Ele acordou logo após esse procedimento, ele conversa normalmente e também se alimenta. Internado aqui no Hospital Sírio-Libanês, o presidente Lula deve ficar em observação por 48 horas após o procedimento. A alta, segundo essa equipe médica, deve ser dada apenas no início da semana que vem. A cirurgia durou cerca de 2 horas. O presidente Lula passou por uma trepanação, que é um pequeno procedimento para a retirada de um coágulo entre o cérebro e a meninge. Durante o procedimento, o hematoma foi drenado e o cérebro descomprimido. Esse dreno permanece no local por 1 a 3 dias. Depois, essa lesão ela cicatriza naturalmente. Segundo os médicos, o presidente Lula não terá nenhuma sequela e todas as funções neurológicas foram preservadas. Inclusive, no futuro, não deve haver a necessidade de novas cirurgias. Vamos ver o que a equipe médica falou nesta manhã. Durante a noite, o presidente foi transferido para o Hospital Sírio-Libanês, aqui nessa unidade, foi submetido a uma cirurgia para drenagem do hematoma do sangramento do cérebro. O presidente evoluiu bem, já chegou da cirurgia praticamente acordado, foi estubado, encontra-se agora estável,
conversando normalmente, se alimentando e deverá ficar em observação aí nos próximos dias. O sangramento estava situado entre o cérebro e a membrana meníngea, chamada dura mater. Ele comprimiu o cérebro, ele foi removido, o cérebro está descomprimido e ele está com as funções neurológicas preservadas. O procedimento realizado é chamado de trepanação. Os médicos detalharam o procedimento, destacando que são feitos pequenos furos para a passagem de um dreno para a retirada do sangue acumulado. O dreno ficará no local por um período entre 24 e 72 horas. A abertura fecha espontaneamente, ou seja, não é necessário um novo procedimento para a reconstituição do osso do crânio. Segundo os médicos, esse coágulo retirado hoje, ele foi originado a partir daquela queda do presidente, que o presidente Lula sofreu no Palácio do Alvorada no dia 19 de outubro. Naquela ocasião, o presidente recebeu 5 pontos na nuca. E aí, na tarde do último domingo, o presidente começou a sentir dores de cabeça e foi levado ao Hospital Sírio-Libanês, em Brasília, para realizar exames. Lá, a equipe médica, então, decidiu fazer essa transferência do presidente aqui para São Paulo para realizar a cirurgia por aqui. Como nós dissemos, essa cirurgia, esse procedimento ocorreu tudo bem. O quadro do presidente é estável, ele conversa normalmente, se alimenta e a alta está prevista para o início da semana que vem. Antigamente, esse tipo de cirurgia que o Lula foi submetido, ela era muito invasiva. Você tinha que abrir a cabeça do paciente, isso no passado. Hoje essas cirurgias, ainda mais em um hospital sofisticado, como é o caso do Sírio-Libanês, ela é muito pouco invasiva. São cirurgias robóticas, então assim, a invasão ao órgão é muito pouco, é muito tênue, então é rápida, é com muita perícia, então é tudo muito sofisticado. A medicina se sofisticou muito. Antigamente, quando você falava que alguém estava com a hemorragia cerebral, nesse nível aí que teve Lula aí, você praticamente estava contando as horas para o paciente morrer, o paciente desencarnar. Agora, hoje não. Então, hoje é uma cirurgia muito simples, é preciso ter o diagnóstico. Lula, o que aconteceu com o Lula? Ele começou a sentir dores de cabeça, ele foi levado para uma unidade do Sírio-Libanês em Brasília, ali foi feito o diagnóstico, foi feito um exame, uma ressonância magnética. O médico diagnosticou, falou, olha, ele está com a hemorragia, vamos levar para São Paulo e operar. Então, no mesmo dia, praticamente, ele chegou, o exame ele foi feito 9 horas da noite do dia, acho que foi, na mesma noite ele embarcou para São Paulo. Na madrugada ele já estava fazendo uma intervenção cirúrgica e tranquilo. Então, a recuperação nesse episódio aí, o processo pós-operatório, desde que se obedeça a todas as recomendações médicas e tenha uma boa assistência, é muito segura. E o Lula, segundo as informações que chegam agora aqui, pelo menos é o que a gente está sabendo, que ele nem vai suspender as atividades dele no Palácio do Planalto. Essa é a informação que a gente tem aqui, que ele não se afastará das atividades da presidência da República. E quem tem essas informações é a Manuela Castro. Aqui no Palácio do Planalto não há previsão que o presidente Lula se licencie da presidência da República, ou seja, o vice-presidente Geraldo Alckmin não deve assumir o lugar dele. Mas na prática, Alckmin hoje já assumiu alguns compromissos da agenda de Lula. Alckmin teria compromissos em São Paulo, mas cancelou, chegou cedo a Brasília e participou de um encontro com o primeiro-ministro da Eslováquia. O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, informou que não há orientação médica para que Lula pare de trabalhar. E a partir de amanhã não há restrições para que ele converse com integrantes do governo ou faça as articulações políticas. Bom, e a cirurgia do presidente Lula teve repercussão internacional. Jornais como The New York Times dos Estados Unidos, La Nation da Argentina, The Guardian no Reino Unido, Le Monde da França falaram sobre o ocorrido. E líderes mundiais também comentaram o assunto e desejaram melhoras ao presidente Lula.